Olá pessoal, aqui é o professor Chico do canal Raiz Quadrada de Π. Mais uma aula do nosso programa regular Razão e Proporção, aula número 44. Convido vocês a visitarem o canal Raiz Quadrada de Π, dar seu like, convidar seus amigos para que também se inscrevam no canal. Sua ajuda é muito importante. Vamos começar? Então vamos tratar de um assunto muito recorrente nos conteúdos aí que você estuda, que é razão. Razão é o quociente entre dois números não nulos ou quociente entre duas grandezas variáveis. Vejamos. Então eu tenho A sobre B, onde A é o antecedente e B é o consequente. Exemplos. Numa prova com 50 questões, Luiz Felipe acertou 40. Qual a razão entre o número de erros e o número de acertos? O que é que a gente vai ter que fazer? Pegar das 50 questões e verificar que ele acertou 40, então a razão entre o número de erros, que foram 10 questões erradas, sobre 40. Simplifica ali o 0 com 0, fica 1/4. Outro exemplo, um terreno tem 70 metros de largura e é representado no desenho por 30 centímetros. Qual a escala desse desenho? Escala é a razão entre a medida do desenho e a medida real. Então vejamos, para fazer escala eu tenho que deixar na mesma unidade. Então 70 metros corresponde a 7.000 centímetros. Mudança de unidade, ok? Fazer a escala agora é você colocar 30 centímetros sobre 7.000. Simplificando 0 com 0, você vai ter 3 para 700, é a razão da escala. Seguindo, uma moto faz um percurso de 450 km em 5 horas. Qual a velocidade média dessa moto? Velocidade média é a razão entre o espaço percorrido e o tempo gasto. Vejamos então. Velocidade média será 450, que é o que ele estava percorrendo, que fez em 5 horas. Então vai dar 90 km por hora a velocidade média dessa moto. Calcular a densidade demográfica de uma região de 5.400 metros quadrados e população de 16.200 habitantes. Densidade demográfica é a razão entre o número de habitantes e a área de uma região. Vamos ver? Então fica 16.200 sobre 5.400. Então tem uma ordem de 3 habitantes por metro quadrado. Beleza? Vamos lá. Proporção é igualdade entre duas razões. Vejamos, A sobre B é igual a C sobre D, onde nós vamos ter A, B, C e D são os termos da proporção, A e D são chamados de extremos, B e C são chamados de meios. Propriedade fundamental, A sobre B igual a C sobre D, você multiplica cruzado, isso que a gente tem visto várias vezes, e aqui está a explicação agora oficial, beleza pessoal? Então é aquela história, né? Produto dos meios é igual ao produto dos extremos, então A vezes D é igual a B vezes C. Tranquilo? Sigamos. Calcule o valor de x na igualdade 3x menos 1 sobre 4 igual a 3 sobre 2. O que é que a gente vai fazer aqui na resolução? Vamos multiplicar cruzado, vai ficar 2 que multiplica 3x menos 1 igual a 4 que multiplica 3. Da onde a gente vai ter 6x menos 2, para tirar o parênteses ali, igual a 4 vezes 3, 12. Continuando a conta aqui, vamos isolar a variável. Então 6x é igual a 12 mais 2, que o menos 2 vai para o outro lado com sinal trocado. Ficou 6x igual a 14. Vamos isolar agora o x. Vai ficar, era 6 multiplicando, vai dividindo. X igual a 14 sobre 6. Vou simplificar por 2 em cima e embaixo. Você vai ter que x é igual a 7 terços. Tranquilo? Encontramos aí a resposta, o valor de x. Grandeza é tudo que pode ser medido ou contado. Isso é importante, hein, pessoal? Vejamos. Grandezas diretamente proporcionais. Duas ou mais grandezas são diretamente proporcionais quando aumentando ou diminuindo uma delas, a outra aumenta ou diminui na mesma proporção. Isso aqui é muito importante para a gente ter firmeza na hora de fazer regra de 3, por exemplo. Vamos em frente. Exemplo. Quando aumentamos o lado de um retângulo, seu perímetro aumenta. Perímetro é a soma de todos os lados de uma figura. Divida 100 em partes diretamente proporcionais a 2, 3 e 5. Vamos à resolução. A mais B mais C igual a 100. Agora ele quer que divida em partes proporcionais. Vejamos. Vou chamar isso de equação 1. E na diretamente eu ponho A sobre 2 igual a B sobre 3 igual a C sobre 5, que é o valor, as proporções que ele me deu. Isso vai ser chamado de K. Esse K é a constante de proporcionalidade. Beleza? Vou chamar de equação 2. Então A sobre 2 igual a K implica que A é igual a 2K. B sobre 3 igual a K implica que B é igual a 3K. C sobre 5 igual a K implica que C é igual a 5K. Tranquilo? Com isso aí eu vou trocar na equação 1. Vai ficar A mais B mais C igual a 100. Substituindo os valores fica valor de A 2K, valor de B 3K, valor de C 5K, tudo isso igual a 100. Somando aí os K's eu tenho 10K igual a 100. Corta um zero com zero ali. Vai resultar que K é igual a 10. Agora eu volto lá e vou encontrar o valor para cada letra. Vejamos, se A é igual a 2K, A vai ser igual a 2 vezes 10, A vai ser 20,
B é igual a 3K, então B vai ser igual a 3 vezes 10, B igual a 30. E C igual a 5K, C igual a 5 vezes 10, C igual a 50, resolvido a questão. Tranquilo, né, pessoal? Preste um pouquinho de atenção, lembre-se que isso é importante na hora de fazer regra de 3 e vamos em frente. Grandezas inversamente proporcionais. Duas ou mais grandezas são inversamente proporcionais quando aumentando ou diminuindo uma delas, a outra diminui ou aumenta na mesma proporção. Ok? Mais uma vez, chama atenção para a regra de 3 aqui. Exemplo, numa viagem de carro, quanto mais aumentamos a velocidade, menor o tempo de viagem. Então, são inversos. Aumentou a velocidade, diminui o tempo de duração da viagem. Cuidado com esse excesso de velocidade aí, pessoal. Vamos respeitar as regras de trânsito. Vamos lá. Divida 31 em partes inversamente proporcionais a 2, 3 e 5. Vejamos. Parecida com a anterior, eu vou fazer A mais B mais C igual a 31. E agora eu vou dividir em partes inversamente proporcionais. Chamei essa primeira equação de 1. Veja como é que é inversamente. Fica A sobre meio igual a B sobre 1/3 igual a C sobre o quinto, que é igual a constante de proporcionalidade K. Vou chamar de equação 2. A sobre meio igual a K. Vejamos quanto é que dá essa conta. Então vai ficar A igual a K sobre 2, que meio que multiplica K dá exatamente K sobre 2. B sobre 1/3 igual a K vai ficar B igual a K sobre 3, pela mesma razão da anterior. C sobre 1/5, você já deve saber que vai dar então C igual a K sobre 5. Vamos substituir na primeira, vai ficar K sobre 2 mais K sobre 3 mais K sobre 5. Isso é igual a 31. Tirar uma MSC de 2, 3 e 5 e 1 que eu coloquei ali só para chamar a atenção. Eles são primos entre si, então basta multiplicar um pelo outro. Então 2 vezes 3, 6 vezes 5, 30. 30 por 2 dá 15, ficou 15K ali em cima. 30 por 3 dá 10, ficou 10K ali em cima. 30 por 5 dá 6, ficou 6K ali em cima. E 30 dividido por 1 dá 30. Já fez a conta aqui, 30 vezes 31 vai dar 930. Tranquilo? Simplificar aqui o 30 com 30, você vai encontrar então 15K mais 10K mais 6K igual a 930. Somando os K's aí você vai ter 31K sobre 930. Simplificando, K igual a 30. Agora que eu achei o valor de K, eu vou em cada um e acho o valor das letras. Então A é K sobre 2, ficou 30 sobre 2, A igual a 15. B é igual a K sobre 3, substituo o valor de K, que é 30, dividido por 3 dá 10. C é igual a K sobre 5, o valor de K é 30, então fica 30 sobre 5, 6. Ok, pessoal? Então isso é o que a gente tinha para hoje nessa nossa aula. Tratamos sobre razão, proporção, grandezas, muito interessante. Curtam o nosso vídeo, visite o Raiz Quadrada de Π no YouTube. Também estamos tendo aulas rápidas no Facebook do canal Raiz Quadrada de Π. Conto com vocês. Valeu, a gente se vê por aí.